Você já sentiu que quanto mais você demonstra interesse, mais a outra pessoa se distancia? Como se cada passo em sua direção fosse, na verdade, um passo para trás. Você insiste, se entrega, se esforça e, no final, o que recebe? Silêncio, indiferença. É como correr em direção a uma porta que se fecha lentamente. E quanto mais força você faz, mais ela se fecha diante de você. Mas, e se o erro não estiver na pessoa? E se estiver na forma como você está tentando ser visto? E se eu te dissesse que existe uma força invisível, silenciosa, capaz de fazer o outro vir até você, sem que você precise correr atrás nem 1 centímetro? Isso não é jogo, isso não é manipulação, é psicologia pura, é filosofia prática, é sabedoria estoica aplicada ao desejo humano. Os antigos estoicos compreenderam algo que poucos hoje percebem. Quanto mais você tenta controlar o que não depende de você, mais escravo disso você se torna. Agora me diga, por que você corre atrás de quem não se move por você? Por que implorar presença de quem só oferece ausência? Será que você está tentando convencer alguém que já decidiu não te escolher? E mais importante ainda, e se o caminho para ser desejado for justamente parar de desejar tanto assim? O que você está prestes a descobrir agora pode mudar radicalmente a forma como você se relaciona, não apenas com os outros, mas consigo mesmo. Quanto menos você precisa, mais desejado você se torna. Na base do estoicismo, existe uma divisão tão simples quanto implacável: o que está sob o nosso controle e o que não está. Tudo o que escapa dessa esfera, sentimentos alheios, reações, vontades, desejos que não nascem em nós, são, segundo os estoicos, elementos externos. E viver em função desses elementos é viver à mercê do caos. Quando você corre atrás de alguém esperando reciprocidade, afeto, reconhecimento, você está tentando controlar o incontrolável. Está tentando plantar raízes em terreno alheio, e isso, inevitavelmente, te condena à frustração. Mas por que fazemos isso? Porque mesmo sabendo que a outra pessoa não se move por nós, insistimos em tentar despertá-la. Por carência, por apego, por orgulho ferido, ou por medo de encarar o espelho e perceber que estamos tentando ser escolhidos porque ainda não escolhemos a nós mesmos. O estoico não implora por reciprocidade. Ele compreende que o amor verdadeiro, o que é digno, o que é real, não precisa ser perseguido. Ele floresce naturalmente quando há integridade interna. E se não floresce, não é digno de ser mantido à força. Será que o seu desejo é por essa pessoa? Ou pelo alívio de não ser rejeitado mais uma vez? Será que você quer ser amado ou apenas confirmado? O que exatamente você está tentando provar quando corre atrás de quem não te vê? Os estoicos diriam que a liberdade começa quando você para de desejar aquilo que depende do outro. E talvez essa seja a maior inversão de poder que existe: parar de tentar ser escolhido e começar a se tornar a escolha. Agora que você entende por que correr atrás só te afasta ainda mais do que deseja, é hora de ir mais fundo. Vamos mergulhar nos princípios que os estoicos usavam para inverter essa lógica. Sem manipulação, sem jogos, apenas com domínio de si, lucidez emocional e uma presença tão firme que passa a atrair, mesmo em silêncio. O que você vai ouvir agora não é truque de conquista, é reconstrução interna. E quando isso acontece, o que parecia inalcançável começa a se mover na sua direção. Conceito número 1. A ilusão do desejo desesperado. Existe algo paradoxal no desejo humano. Quanto mais intenso ele é, mais ele afasta. Desejar com desespero é como tentar segurar água com as mãos trêmulas. Quanto mais força você aplica, mais escapa por entre os dedos.
E quanto mais você se mostra carente da presença de alguém, mais você grita, ainda que em silêncio, a seguinte frase: eu não sou suficiente sem você. E isso tem um custo. Os estoicos alertavam: a alma se torna escrava daquilo que deseja de forma desordenada, porque todo desejo descontrolado gera submissão. Você começa a andar em círculos ao redor de alguém que mal se move e acredita ingenuamente que quanto mais amor você dá, mais amor receberá. Mas o que você não vê é que esse amor está sendo oferecido com a energia da urgência. E urgência transmite falta. Será que você quer mesmo a pessoa? Ou está tentando tapar um vazio? Será que você está amando ou apenas implorando para não ser esquecido? Conceito número 2. A psicologia reversa estoica. Aqui entra um princípio silencioso, mas devastador. Quando você para de correr atrás, você não perde o outro. Você rompe o ciclo de escravidão emocional. A psicologia reversa estoica não consiste em fingir indiferença. Ela consiste em se tornar verdadeiramente livre daquilo que não depende de você. E, ironicamente, é essa liberdade que desperta o interesse do outro. Porque quando alguém percebe que você não precisa, isso incomoda. E o que incomoda desperta curiosidade. E o que desperta curiosidade atrai. O estoico não se rebaixa, ele se recolhe, não por orgulho, mas por clareza. Ele não corre atrás, ele permanece em silêncio e deixa que a ausência fale por ele. Quem sabe o próprio valor não insiste, se retira, porque a real psicologia reversa não está em jogar para ganhar, está em viver de forma tão centrada, tão íntegra, que o outro se vê obrigado a recalcular a rota diante da sua ausência. Por que você oferece tanto a quem não pediu? O que aconteceria se você parasse completamente? Será que o outro viria até você? Ou você finalmente perceberia que nunca houve nada ali? Talvez o silêncio revele mais do que qualquer palavra que você ainda esteja tentando dizer. Até aqui, entendemos que a pressa para ser desejado, para ser notado, é justamente o que afasta quem queremos por perto. Mas e agora? Como agir quando a lógica da busca incessante só gera frustração? Como virar o jogo sem se tornar refém do outro? A resposta está nos princípios antigos dos estoicos, que dominavam a arte da presença e do autocontrole. Agora, vou revelar para você 10 técnicas profundas, ferramentas práticas, para que você não apenas pare de correr atrás, mas se torne uma força magnética, silenciosa e irresistível. Técnicas que trabalham de dentro para fora, que não dependem do outro para funcionar, e que, no seu silêncio, fazem o outro sentir o seu valor, mesmo sem perceber. Prepare-se para mergulhar em um território onde o poder não é gritado, mas sentido. Onde o controle não é imposto, mas conquistado. Técnica número 1. Domine o desejo, apateia. Aqui está o ponto de ruptura, o início da virada. Nada muda fora, até que algo seja silenciado dentro. Os estoicos chamavam isso de apateia, não uma indiferença fria, sem alma, mas um estado de liberdade emocional diante do que não pode ser controlado. Apateia é a arte de desejar, sem se perder no desejo. É amar, sem se curvar. É querer, sem implorar. Porque o que escraviza não é o sentimento, é a necessidade. E é justamente nesse ponto que a maioria se destrói. Quando o desejo se torna dependência emocional, você deixa de ser inteiro e passa a mendigar aquilo que no fundo nunca foi seu. Ao perceber que está preso a alguém, seja por apego, carência ou medo de perder, faça uma pergunta brutal, mas necessária. E se eu não tiver essa pessoa, ainda assim estou bem? Se a resposta for não, você não ama, você idolatra, e tudo aquilo que você idolatra te controla. Apateia não é se fechar,
é se preservar, é recuar do impulso de precisar e começar a se tornar alguém que escolhe, não alguém que implora para ser escolhido. Será que o seu amor é autêntico ou está sendo guiado pelo pânico de não ser amado de volta? Você realmente deseja essa pessoa ou está apenas tentando fugir do vazio que existe quando ela não responde? Técnica número 2. Controle suas reações. Há um momento em que tudo dentro de você clama por uma resposta, uma mensagem ignorada, um silêncio ensurdecedor, um comentário frio, uma ausência premeditada. E o impulso vem, como uma tempestade interna que diz: diga algo, reaja, mostre que você se importa. Mas o estoico não age movido pela tempestade. Ele a observa e escolhe o silêncio. Porque ele sabe que quem reage imediatamente está sendo manipulado imperceptivelmente, está sendo conduzido não por sabedoria, mas por impulsos. O outro se afasta, você não vai atrás. O outro provoca, você não revida. O outro espera que você perca o equilíbrio, você se torna ainda mais centrado. Sua calma será o seu grito mais alto. Porque nada desarma mais do que o silêncio de quem domina suas emoções. Quem espera sua reação, teme sua ausência. E quando você não se move, você expõe o jogo do outro sem dizer uma única palavra. Por que você se sente obrigado a responder? Será que sua reação é para esclarecer ou é somente para se provar digno de ser visto? O que em você ainda precisa ser validado para que o silêncio do outro te machuque tanto assim? Os estoicos entendiam que reagir é ceder o trono da sua alma a quem não merece sequer o seu tempo, que toda reação impensada é uma assinatura de fraqueza. Mas quando você escolhe não dizer nada, quando você resiste ao desejo de se explicar, quando você olha, mas não cede, você não está sendo passivo. Você está sendo poderoso, porque quem controla a própria reação, controla a narrativa invisível. E a psicologia reversa entra aqui com toda a sua força. O que esperam que você diga se transforma em um abismo quando você cala. O que esperam que você faça se torna uma ausência desconcertante quando você não faz. A maturidade emocional começa quando você escolhe o silêncio, não por medo, mas por sabedoria. Técnica número 3. Retire o foco externo. Há um erro sutil, quase invisível, que a maioria das pessoas cometem quando se sentem ignoradas, que é olhar para fora, esperando ser olhada de volta. Viver na expectativa de ser notado, lembrado, desejado, como se o valor estivesse no reflexo e não na fonte. Mas os estoicos sabiam que aquilo que você espera do outro é exatamente o que você precisa construir em si mesmo. Quanto mais sua atenção orbita a ausência alheia, mais você se afasta da única presença que realmente importa, a sua. Por que você continua esperando por sinais de alguém que sequer te enxerga? Por que sua evolução parou no exato ponto em que o outro virou as costas? O que você perdeu em si enquanto tentava ser notado por quem não te vê? Retirar o foco externo é uma prática profunda de recondução interna. Significa romper com a dinâmica emocional que gira em torno da falta e redirecionar sua energia para o que é real, palpável e possível. Seu propósito, sua jornada, seu crescimento. Faça da sua evolução o seu ponto de atração. Cresça tanto, silenciosamente, que o outro, um dia, se pergunte como te perdeu. Mas quando esse dia chegar, talvez já seja tarde demais. Você não foi feito para viver orbitando o mundo emocional de alguém. Você é o seu próprio centro gravitacional. E quando você reencontra esse centro, o que antes doía se dissolve. O que antes prendia se afrouxa. O que antes definia perde o sentido. Voltar-se para dentro é voltar ao controle. E aqui está o segredo da psicologia reversa aplicada com sabedoria. Quando você não está mais olhando,
o outro começa a procurar. Quando você não está mais esperando, o outro começa a se questionar. Quando você finalmente para de implorar, você se torna o silêncio que pesa mais do que qualquer palavra dita. O que aconteceria se, a partir de hoje, você retirasse toda a sua atenção da ausência do outro e a colocasse inteiramente no que você pode construir em si? A resposta pode ser a virada que você tanto espera. Técnica número 4. Invista em mistério estoico. Existe um tipo de presença que não precisa se anunciar, uma força quieta que não implora, não justifica, não se derrama em explicações. Ela simplesmente é, e por isso, intriga. No mundo de hoje, onde todos gritam por atenção, o verdadeiro impacto está em quem sabe calar no momento certo. Em quem domina a arte de não entregar tudo, de não se abrir por completo, de não se tornar previsível. Pare de se explicar, pare de justificar cada gesto, cada pensamento, cada sentimento. Quando tudo é dito, nada resta para ser descoberto. Quando você se abre demais, o mistério se perde. E o mistério é o que instiga, o que prende, o que provoca o desejo genuíno. Os estoicos sabiam que nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser mostrado. Às vezes, o que mais move o outro é exatamente aquilo que você decide não revelar. Imagine uma lacuna, um espaço entre o que você diz e o que você guarda para si. Um espaço onde a dúvida nasce, porque o ser humano é atraído pelo enigma, pela incógnita que desafia a compreensão fácil. O silêncio cria essa incógnita, e o desejo pelo que é oculto é mais intenso do que por aquilo que se revela por completo. Você perde muito quando entrega a sua história de uma vez só. Aprenda que o silêncio que você tanto evita é, na verdade, sua maior arma. Quem fala demais, entrega o poder. Quem cala, preserva o domínio. Esse domínio não é arrogância, é sabedoria. É saber que o controle da narrativa está, muitas vezes, no que se deixa não dito. Mistério estoico não é manipulação, é autodomínio, é escolher o que mostrar, quando mostrar e, principalmente, o que guardar só para si. É o magnetismo de quem não se explica, a elegância de quem não precisa convencer, o silêncio estratégico de quem sabe o próprio valor. Quantas vezes você sentiu vontade e falou tudo, expôs cada sentimento e se arrependeu depois? E se o segredo para ser verdadeiramente desejado não estiver nas palavras, mas no espaço entre elas? O que você esconderia se soubesse que o mistério é o caminho para ser lembrado? O mistério gera curiosidade, e a curiosidade movimenta o outro, porque o ser humano não suporta não entender. Ele precisa decifrar, precisa preencher lacunas, e quando você se torna uma lacuna elegante, você começa a habitar o pensamento de quem antes te ignorava. Mas atenção, ser misterioso não é se esconder, é se conter. É manter uma parte de si como território sagrado onde nem todos entram. É permitir que vejam você, mas nunca completamente. É deixar quem te observa preso ao desejo de decifrar o que você escolheu não revelar. É a arte de deixar rastros, não mapas. O silêncio de quem se domina é o eco que mais ressoa na mente de quem tentou te esquecer. E aqui está o paradoxo que poucos entendem. Quem tudo mostra, logo cansa. Quem tudo diz, logo perde o valor. Mas quem se revela aos poucos, com calma, com presença contida, se transforma em enigma. E enigmas não se abandonam facilmente. No silêncio, quem cala não é invisível, é inevitável. Técnica número 5. Pratique o voltar-se para dentro. Existe uma psicologia reversa que não é espetáculo nem teatro. Não é um jogo de aparências ou manipulações externas. É algo muito mais profundo. É uma revolução silenciosa que acontece no âmago do ser.
É o retorno para si mesmo, o voltar-se para dentro. Você não age para ser visto, nem para causar impacto imediato. Você simplesmente vive com uma integridade tão impenetrável, tão verdadeira, que ela se torna um campo invisível, uma força magnética que o outro, mesmo sem perceber, sente. E imagine isso, quando você deixa de buscar no outro a validação que só pode vir de dentro, você para de ser um reflexo e se torna uma origem. Você não mais corre atrás do que foge, porque não depende mais do outro para se sentir inteiro. Mas o que significa de fato voltar-se para dentro? É uma jornada árdua, sem atalhos. É encarar seu próprio vazio sem fugir, sem máscaras, sem desculpas. É cultivar a fortaleza interior onde nenhuma ausência alheia pode ferir. O que você descobre quando para de procurar lá fora e começa a olhar para dentro? Será que a solidão que você tanto teme não é, na verdade, o caminho para sua liberdade? Você já parou para pensar que talvez o que te falta não está na presença do outro, mas na sua ausência para si mesmo? O estoicismo ensina que a verdadeira força não está em controlar o que é externo, mas em governar o reino interno, onde residem pensamentos, emoções e desejos. Quando você domina esse território, nada fora dele pode te desequilibrar. E aqui está o segredo. Você não precisa falar, explicar ou convencer. Sua integridade é sua voz mais alta. Seu autocontrole é seu grito mais forte. A psicologia reversa, nesse caso, não é um truque para fazer alguém se mover. É uma mudança existencial que silenciosamente provoca o outro a sentir o seu valor, mesmo que ele não entenda de onde vem essa força. Quando você volta para dentro, o vazio externo perde o poder de te controlar. E, paradoxalmente, é nesse silêncio que você se torna indispensável. Quem sente essa integridade não corre atrás. É buscado. Técnica número 6. Presença contida. Seja completo onde está. Imagine uma força tão silenciosa e firme que ela não precisa gritar para ser sentida. Uma presença tão sólida que mesmo o silêncio ao seu redor se torna um escudo. Essa é a essência da presença contida, um estado de plenitude interior onde nada falta, nada sobra. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira virtude não está em ser notado, mas em ser inteiro, completo consigo mesmo, inabalável na própria essência. Quando você está inteiro onde está, quando não implora por olhares ou aprovação, você se torna magnético, um campo gravitacional que atrai não pelo esforço, mas pela autenticidade. Mas como alcançar esse estado? É preciso abandonar o vazio da urgência, parar de buscar validação no outro e construir um centro sólido dentro de si, onde o ruído do mundo não penetra. Faça a seguinte pergunta a si mesmo, em silêncio. Será que a minha busca por atenção não esconde um medo de estar só? E então, ouça a resposta que brota no silêncio da sua alma. A presença contida é essa resposta. Ela não se explica, nem se defende. Ela simplesmente é. Quando você domina a arte de estar completo consigo mesmo, o mundo ao seu redor muda. As pessoas sentem essa força, ainda que não saibam nomeá-la. E isso provoca uma curiosidade quase inquietante. Porque onde há plenitude, não cabe o vazio da dúvida. Onde há firmeza, o frágil se dissolve. Você não precisa correr atrás, nem gritar por atenção. Sua presença é sua mensagem mais forte. Quantas vezes você tentou ser visto, esquecendo de se ver primeiro? Quanto do seu tempo é gasto implorando por reconhecimento, ao invés de construir sua própria integridade? E se a chave para ser desejado não estivesse no outro, mas no modo como você habita seu próprio espaço? A técnica da presença contida não é sobre isolamento. É sobre autenticidade elevada à sua mais pura forma. É a coragem de ser quem você é, completamente, mesmo quando ninguém está olhando. Sua presença deve ser tão forte,
ao nível no qual o silêncio te defenda. Técnica número 7. Retirada estratégica, o poder do afastamento voluntário. Existe uma força invisível, silenciosa, que poucos conhecem, mas que carrega o poder de virar o jogo sem dizer uma palavra. É o poder do afastamento voluntário. Imagine a cena. Você está na mesa onde tudo acontece tentando ser notado, tentando ser visto, tentando ser escolhido. Mas a cada gesto seu, a resposta que chega é silêncio, indiferença, ausência, até que chega o momento em que você percebe que continuar ali não te dá mais nada. Então você se levanta, não com raiva, não com desespero, mas com uma calma resoluta. Você remove a sua presença daquele lugar, sem avisos, sem explicações, apenas some. E nesse sumiço acontece algo mágico. O espaço vazio que você deixou começa a gritar. A ausência pesa mais que qualquer palavra dita. A falta se torna visível. E o outro, pela primeira vez, percebe o quanto aquele lugar estava ocupado, mas não por qualquer presença, e sim pela sua. Essa retirada não é fuga, é um ato de poder, de autocontrole, de respeito por si mesmo, porque quando você insiste em estar onde não é valorizado, você está dando ao outro o controle da sua energia. Retirar-se estrategicamente é reconquistar esse controle. Quantas vezes você continuou na mesa, tentando desesperadamente um pedaço que nunca foi seu? Será que a verdadeira força não está em saber quando levantar e sair silenciosamente, sem olhar para trás? Procure saber o que o outro sente ao se dar conta da sua ausência pela primeira vez. A psicologia reversa aqui é clara. Você não precisa implorar pela atenção que não vem. Você não precisa ser um fantasma à espera de migalhas emocionais. Ao sair, você cria um vazio que exige ser preenchido, um espaço onde o outro subitamente percebe o que perdeu. Mas mais do que isso, você diz para si mesmo: eu mereço estar onde sou escolhido, e não onde sou apenas tolerado. A sua retirada silenciosa diz mais do que 1000 mensagens. E no silêncio da sua ausência pode nascer o respeito que as palavras nunca conquistaram. Técnica número 8. Indiferença intencional. O que não te afeta te fortalece. Imagine um escudo invisível, uma armadura silenciosa que nenhuma palavra, gesto ou ausência pode atravessar. Essa é a essência da indiferença intencional. Não a frieza sem alma, mas a fortaleza serena que nasce quando você decide que nada externo tem poder sobre sua paz interior. Na filosofia estoica, isso se chama adiafora. Tudo aquilo que é indiferente, que não deve perturbar o equilíbrio da alma. É entender que o que está fora do seu controle, seja o desprezo, o silêncio ou a rejeição, simplesmente não pode abalar a sua essência. Ao cultivar essa indiferença intencional, você não se torna insensível, você se torna inteiro. Você mostra, sem dizer uma palavra, que sua estabilidade não depende do olhar do outro nem da sua aprovação. E aqui está o paradoxo, que poucos conseguem compreender. Quanto mais você se abala com a ausência ou o desprezo alheio, mais você entrega o poder que só pertence a você. E se, ao invés de tentar controlar o que está fora do seu alcance, você passasse a se fortalecer na sua própria presença? O que aconteceria se o silêncio do outro fosse recebido com um silêncio ainda maior, um silêncio que não é vazio, mas é pleno? A verdadeira indiferença não é ignorar, é escolher não permitir que isso te defina. É olhar para as tempestades externas com um olhar firme e dizer a si mesmo: eu sou maior que tudo isso. Esse é o poder da alma que não se vende, que não se rende e não se desmonta diante da indiferença alheia. É o poder que nasce quando você percebe que a única coisa que merece seu controle é você mesmo.
Será que você está disposto a abrir mão da ansiedade de ser aceito para ganhar a liberdade de ser completo? Será que o silêncio que te incomoda não é, na verdade, o convite para encontrar a voz que sempre esteve aí dentro? O que você perderia e o que ganharia se você se tornasse essa fortaleza invisível que nada consegue atingir? Ao praticar a indiferença intencional, você deixa de ser refém do jogo emocional do outro. Você se torna o protagonista da sua própria história. E, paradoxalmente, é nesse desapego profundo que você se torna mais desejado, mais respeitado, mais incomparável. Nada que venha de fora tem poder sobre quem já se possui por dentro. Técnica número 9. Subversão de expectativa. Haja diferente do esperado. Imagine o instante em que todos os olhos estão fixos em você, esperando por uma reação. A pressão silenciosa de que você deve agir assim, você deve se mostrar vulnerável. Você deve responder com urgência. Mas e se, naquele momento, você decidir romper com o roteiro que lhe foi imposto? E se, em vez de ceder à expectativa, você escolher o caminho menos percorrido? A psicologia reversa estoica nos revela um poder quase invisível: subverter o que esperam de nós. Quando todos aguardam sua reação explosiva, sua resposta ansiosa, seu desespero, você oferece o silêncio. Um silêncio não de fraqueza, mas de domínio. Um silêncio que ecoa mais alto do que qualquer palavra apressada. Quando esperam que você corra atrás, que implore por atenção, que se desgaste em buscas incessantes, você mostra serenidade. Uma serenidade que não ignora, mas que não se dobra. Que não cede às tempestades externas, mas permanece firme na rocha do seu equilíbrio. Será que sua força não está exatamente na sua capacidade de resistir à maré do comportamento previsível? E se o maior poder estiver em calar, quando todos esperam que você grite? Essa é a verdadeira subversão. Não um ato de manipulação, mas um gesto de liberdade interior. Um movimento silencioso que desarma o jogo emocional do outro, porque rompe com as regras invisíveis que aprisionam a alma. E, no vazio que você cria ao agir diferente do esperado, o outro se vê desconcertado. Sua ausência de reação se torna uma presença inquietante. Sua calma se transforma numa força perturbadora. Sua força está em nunca reagir como o outro espera. E aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais o outro busca uma resposta para te controlar, mais seu silêncio estrategicamente colocado se torna a única resposta possível. O silêncio que não pode ser dominado, explicado ou previsto. Pense, o que mudaria na sua vida se você parasse de ser previsível? E se sua reação fosse um enigma, um mistério que o outro precisa desvendar? Quantas batalhas internas você deixaria de travar, simplesmente ao agir com serenidade em vez de reação? Na filosofia estoica, agir diferente do esperado é mais do que estratégia. É a manifestação da liberdade inabalável. É o grito silencioso de quem se recusa a ser escravo das expectativas alheias. E é essa subversão que faz você não apenas ser desejado, mas respeitado. Técnica número 10. Cresça sem alarde. No mundo ruidoso de hoje, onde tudo grita por atenção, aplausos e reconhecimento imediato, os estoicos nos revelam um caminho quase esquecido, o caminho da excelência silenciosa. Eles não buscavam holofotes nem palmas. Eles buscavam a verdadeira maestria, aquela que não precisa se exibir para existir. Crescer em silêncio é uma arte tão poderosa quanto rara.
É a chama que arde sob a superfície, invisível aos olhos distraídos, mas que queima com intensidade implacável. É a força que não se revela em discursos vazios, mas em ações firmes, constantes e genuínas. Imagine o poder de ser uma luz tão forte, tão autêntica, que não precisa anunciar sua presença, porque seu brilho fala por si só. Ainda que não em palavras, mas em respeito e admiração silenciosa. O brilho que não grita é o que mais cega, porque a luz que se impõe pelo barulho acaba cansando os olhos e o espírito alheio. Mas aquela que cresce na sombra, que se fortalece no anonimato, se torna uma força que incomoda, fascina e atrai. Sem pressa, sem necessidade de validação. Quantas vezes você se sentiu compelido a se explicar, a provar seu valor, para quem mal percebe sua luta? E se, ao invés de tentar ser visto, você escolhesse ser sentido, mas na intensidade do silêncio? Pense, o que aconteceria se você se tornasse uma presença inabalável, cuja força não depende do reconhecimento externo? A excelência invisível é um compromisso solitário, uma jornada interna que poucos têm coragem de trilhar. É crescer sem testemunhas, transformar-se sem aplausos e ainda assim ser reconhecido, não pelo que se diz, mas pelo que se é. Essa é a maturidade do verdadeiro estoico, saber que o valor não está no espetáculo, mas na consistência silenciosa da própria virtude. Você está disposto a abdicar do imediatismo para construir uma força que nenhum vento pode apagar? Se o mundo não reconhecer sua luz hoje, quem mais importa, você ou eles? E se o segredo para ser desejado não estiver em gritar, mas em simplesmente ser constante, firme e invisível? Crescer em silêncio é um ato de poder e paciência. É a certeza de que, no tempo certo, sua luz não só será vista, mas será impossível de ignorar. No fim das contas, o verdadeiro poder nunca esteve na tentativa desesperada de fazer alguém te querer. Ele reside em algo muito mais profundo, silencioso e invisível. Está em você não precisar que te queiram. Quem domina a si mesmo não implora por atenção. Não se curva diante do olhar alheio, não se perde na busca frenética por aprovação. Essa é a força que transcende o jogo superficial dos desejos. É a fortaleza interna que transforma a ausência em calma, o silêncio em presença, a distância em magnetismo. Porque o que importa não é ser desejado por todos, mas ser completo em si, inteiro, firme, indomável. E nesse domínio, paradoxalmente, você passa a ser desejado, mas só pelos que verdadeiramente merecem esse encontro. Será que, no fundo, você queria mesmo essa pessoa? Ou apenas a validação que ela daria para você? Será que o que te atraiu foi realmente ela? Ou você não quis lidar com o vazio que você sentia dentro de você? E se todo esse esforço fosse, na verdade, um espelho do seu medo de ficar sozinho? Quem seria você se não precisasse de ninguém para se sentir inteiro? O que restaria em você se deixasse de correr atrás e começasse a caminhar ao lado de si mesmo? A jornada do estoico é justamente essa: aprender a ser completo antes de querer ser completo por alguém. A verdadeira conquista está na liberdade interior, no silêncio poderoso de quem já se possui. E é nesse silêncio, nessa quietude, que nasce o respeito verdadeiro, o desejo genuíno, o encontro que não precisa ser buscado, porque já é natural. Quando você para de correr atrás, começa a atrair o que realmente importa. E se você chegou até aqui, se este vídeo conseguiu mexer com algo dentro de você, se ele te fez questionar a pressa, a ansiedade, se te mostrou um caminho onde o silêncio se torna força e não fraqueza, então quero te convidar para um ato simples, mas poderoso. Deixe aqui nos comentários a seguinte frase: eu escolho o silêncio que atrai, não a pressa que afasta. Diga isso com convicção, como uma promessa para você mesmo,
porque essa escolha é o primeiro passo para se libertar das amarras invisíveis que prendem a mente e o coração. Agora pense comigo. O que aconteceria se você realmente assumisse o controle do seu próprio silêncio? Se parasse de correr atrás para começar a ser buscado? Esse é o poder que cultivamos aqui. Um espaço onde a filosofia antiga encontra a prática diária, onde você aprende a dominar a mente para que ninguém jamais te domine. Então, se você quer continuar nessa caminhada, se quer aprofundar essas reflexões, se deseja crescer na arte silenciosa da força interior, inscreva-se no canal. Ative o sininho para que nenhuma dessas verdades escape. Deixe também o seu like, não apenas para o algoritmo, mas para sua própria decisão de crescer. Você está disposto a escolher o silêncio que constrói ao invés do grito que afasta? Até onde pode te levar a coragem de não ceder, a ansiedade de ser visto? E se essa decisão for o que finalmente vai transformar sua vida? Aqui não é sobre seguir fórmulas vazias, é sobre trilhar um caminho de poder interior, presença e sabedoria, onde você não é um jogador passivo, mas o mestre do seu próprio destino. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.